Porque tantas mudanças fracassam nos serviços de saúde, mesmo sendo necessárias e parecem bem planejadas. Se você já tentou implementar algo novo na sua equipe e sentiu resistência, insegurança ou mesmo um boicote silencioso, você sabe exatamente o peso desse desafio. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre gestão da mudança na prática, o papel do líder. Mais que técnica, gerenciar a mudança é uma postura, um exercício de liderança que começa dentro de nós. Eu sou Suzane Castro, enfermeira e mentora de líderes na Aprendo Gente Gestão. A Aprendo é o seu espaço de cuidado, desenvolvimento, direcionamento e acompanhamento de líderes na área da saúde. É uma plataforma de ensino que ajuda os profissionais na área da saúde a se liderarem primeiro para liderar equipes. Por aqui nós acreditamos que a ordem é ser para liderar, que nós precisamos fortalecer a nossa base, quem nós somos, para que a gente possa se liderar e só assim termos condições, capacidade para liderar e conduzir pessoas. Trabalho como líder na área da saúde há 15 anos, ocupando o cargo de gestão da qualidade. Quem gerencia qualidade gerencia continuamente mudanças e melhorias nos serviços de saúde. E quero trazer nesse vídeo toda a minha experiência, todo o meu conhecimento para lhe ajudar a ter uma postura mais assertiva quando você for implantar mudanças na sua realidade, lidando ali de maneira mais tranquila, mais serena, mais promissora com as resistências que sempre vão existir, que sempre vão aparecer. E aqui nesse vídeo também a gente vai entender por que a resistência é tão comum nos processos de mudança, mas para que ela não se transforme numa grande vilã e atrapalhe a mudança que você quer implantar, aqui a gente vai entender o contexto e vai entender como que a gente pode percorrer um caminho mais exitoso para implantar as mudanças que a gente tanto almeja. A mudança não é um processo simples, fácil, é complexo. Não é só um desafio técnico, não é só uma questão de fazer algo diferente. É, antes de tudo, um desafio adaptativo, psicológico, individual e subjetivo. Toda mudança mexe com as nossas emoções. E é exatamente aí que a gente fracassa na mudança, porque a gente não se preocupa em cuidar das emoções, das nossas e da nossa equipe. É como se o líder não preparasse o terreno para trazer essa mudança. Então, a gente precisa enxergar que a mudança é esse desafio adaptativo e psicológico. Então, vamos entender esse contexto. Quando uma mudança chega no serviço de saúde, geralmente acontecem três coisas. Primeiro, surge o medo do desconhecido. Então as pessoas vão se perguntar: será que eu vou dar conta? Será que eu vou perder espaço? Será que eu vou continuar sendo valorizado? E este medo, ele trava movimentos importantes. Depois aparece a resistência. Não é porque as pessoas são ruins ou elas não querem evoluir, mas é porque sair do automático exige energia. Toda mudança pede esforço, aprender, desaprender, recomeçar, e o ser humano naturalmente tende a economizar energia. E por fim, muitas vezes falta clareza na comunicação do líder, quando ele não explica com detalhes, com clareza essa mudança, quando o porquê não é dito, esse vazio ele é preenchido com rumores, desconfiança e insegurança. Então, toda vez que a gente implanta uma mudança, geralmente acontece esses três pontos. Primeiro, o medo do desconhecido, depois aparece a resistência e, por fim, na maioria das vezes, essa mudança não é comunicada com clareza. E aí nós vamos ter dificuldades na adesão, na aceitação da nossa equipe. É preciso enxergar que esse contexto existe, que ele é uma realidade, para a gente entender o nosso papel como líder e o que é que nós vamos fazer para ter mais êxito, mais sucesso na implantação das nossas mudanças. E qual o papel do líder na gestão da mudança? É ele que dá o tom e o ritmo, dá a direção, dá o humor para essa mudança ser materializada no nosso serviço de saúde. Quando ele demonstra equilíbrio, clareza, confiança, a equipe segue junto
nessa mesma postura. Agora, se ele transmite insegurança, ansiedade ou autoritarismo, a equipe reage com mais resistência, como se fosse uma orquestra e o líder é o maestro. Se ele se perde, toda a música se desorganiza. Mas se ele se mantém firme, mesmo aquelas pessoas mais inseguras não perdem o ritmo, não perdem o compasso. Na mudança, não é o plano escrito que vai fazer a diferença, mas a postura do líder, porque a equipe não segue o projeto, mas o exemplo do líder. Então, é a postura da liderança que vai criar um ambiente de confiança ou de medo durante a implantação da mudança. É o jeito que o líder comunica essa mudança que vai abrir ou fechar portas. Então, a postura do líder é extremamente importante para conseguir ter êxito, ter sucesso durante a implantação de uma mudança nos nossos serviços. E quais caminhos nós podemos seguir para ter mais êxito na gestão das nossas mudanças, na implantação das mudanças nos nossos serviços de saúde? É aqui que eu quero lhe apresentar o nosso método Ser Líder, o método que a gente utiliza na Aprendo para desenvolver e direcionar líderes na área da saúde. Esse método parte do princípio que a liderança é um processo que começa dentro de nós, que é preciso primeiro aprender a liderar a si mesmo para depois liderar os outros. Esse método também acredita que a gestão da mudança não é um desafio apenas técnico, é uma postura, é um exercício de liderança que começa dentro de nós. Esse método está ancorado em 3 pilares, no tripé da autoliderança: se conhecer, equilibrar as emoções e ter relações saudáveis e conscientes com os outros. Nós vamos ver como cada um desses pilares pode nos ajudar a viver uma gestão da mudança mais exitosa nos nossos serviços de saúde. Vamos começar pelo primeiro pilar, se conhecer. Nós, como líderes, precisamos desenvolver o nosso autoconhecimento, fortalecer a nossa identidade, aprender a lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, porque não adianta querer guiar as outras pessoas, querer guiar as nossas equipes, se nem nós sentimos firmeza nesse caminho. Então, o autoconhecimento, ele é a base para a gente conseguir ter êxito na implantação das nossas mudanças. Segundo pilar, emoções equilibradas. A mudança é um processo que mexe com todo mundo e que mexe com as nossas emoções. Mas se o líder consegue manter as suas emoções centradas, ele inspira confiança. Ele não reage com impulsividade, ele não vai entrar em conflito desnecessário e ele mostra que é possível atravessar todo esse processo de mudança com maturidade. E as relações saudáveis, como é que esse pilar nos ajuda a gerenciar as nossas mudanças de maneira mais exitosa? Sem confiança mútua, nenhuma mudança se sustenta. O líder precisa criar um espaço de diálogo, ouvir a equipe, explicar os porquês, por que essa mudança é importante e trazer todos para o processo, trazer toda a equipe desde o início de concepção da mudança. Relação saudável, ela não é ausência de problemas, ela não é ausência de conflitos, ela é a presença de respeito que fortalece essas relações tão necessárias para a gente conseguir implantar mudanças de forma exitosa. Muito bem, nesse vídeo nós entendemos um pouco do contexto por trás da gestão da mudança nos serviços de saúde, entendemos o papel do líder na gestão da mudança e como que nós podemos utilizar o método Ser Líder, o tripé da autoliderança, para favorecer, para fortalecer a implantação das mudanças nos nossos serviços de saúde. Então, utilizar esse tripé, se conhecer, equilibrar as emoções e relações saudáveis. E para finalizar o nosso vídeo, eu queria enfatizar que gestão da mudança não é apenas algo técnico, não é só utilizar planilhas, cronogramas, é antes de tudo falar de transformação humana. O líder precisa preparar o terreno antes de colocar a mudança no serviço. Preparar o terreno é cuidar de si, cuidar da sua equipe. A mudança, ela mexe com as nossas emoções, ela gera medo, ela gera insegurança e a gente precisa prestar atenção nisso e considerar isso na hora de conduzir as nossas mudanças. É a postura do líder que vai fazer com que a mudança não se transforme num peso, mas num caminho de construção coletiva.
E se você quer aprender a conduzir mudanças de forma mais leve, mais equilibrada e estratégica, eu te convido a conhecer de perto o nosso método Ser Líder. Aqui na descrição do vídeo, a gente está deixando um link que você pode preencher, pode acessar e preencher o nosso formulário. Nós vamos analisar e te chamar para uma sessão de mentoria individual. É um momento online, personalizado e totalmente gratuito. Durante 1 hora de conversa, a gente te entrega gratuitamente direcionamentos personalizados que você pode implantar de imediato na sua liderança e conduzir as suas mudanças de forma mais leve, equilibrada e estratégica. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de deixar aqui o seu comentário e também compartilhar com outros líderes que possam se beneficiar dessa reflexão, desse direcionamento. O convite aqui é que juntos a gente possa construir uma nova forma de liderar, uma liderança que começa dentro de nós, uma liderança que lidera a si primeiro, para depois liderar equipes, uma liderança que tem essa base fortalecida. Vamos fortalecer esse movimento que é o ser para liderar. Até o próximo vídeo.